sair daqui com a sua vitória, amém? Senta lá, papai, vai lá. Obrigado, aleluia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu vou estar passando aqui um pequeno estudo muito rápido, prometo que vou ser rápido, porque eu tenho uma reunião agora do nosso ministério e eu preciso participar, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Podem abrir se quiser. Eu vou estar lendo, acompanhando por ali para ficar mais fácil. Deus me trouxe essa palavra, eu senti no coração de trazer hoje. Eu ia trazer um testemunho, porque o rapaz que me convidou aqui sabe da onde eu vim, da onde Deus me resgatou, das trevas, das drogas, da cachaça. Mas o que importa mais é a palavra de Deus. Não adianta eu dar o meu testemunho se não vir com a palavra, porque através da palavra de Deus é que tem me sustentado até aqui. Então, Gênesis capítulo 2 diz assim, 2:7. Então do pó da terra o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida. Diga assim, respiração de vida. E assim ele se tornou um ser vivo. Olha que tremendo. O Senhor nos tirou do pó da terra e soprou em nós, nas minhas narinas e na sua, a respiração, o Espírito Santo de Deus, o sopro, a vida eterna. Olha que tremendo. Nós somos seres eternos. E a pergunta aqui hoje: onde é que nós vamos passar a nossa eternidade? O que nós temos feito com a nossa vida que Deus deu para nós? A única chance, porque nós sabemos que nossa vida é como uma fumaça, ela aparece e logo ela desaparece. E se nós não tivermos no caminho estreito, bem alinhado com Cristo Jesus, nós sabemos muito bem que o salário do pecado é a morte. Versículo 8, versículo 9. O Senhor fez com que ali crescessem árvores lindas de todos os tipos que davam frutas boas de se comer no meio do jardim. Ficava a árvore que dá vida, também a árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim. Ou seja, você agora é cristão, você agora foi instruído por mim. Não vá querer experimentar o gosto da semente do mal, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós aqui hoje estamos recebendo uma ordem de Deus, que nós não venhamos nos contaminar com o mundo aí fora. Amém? Aqui nós devemos ter a obediência a Deus, o temor a Deus, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia que você comer, certamente morrerá. Deus deu uma ordem para nós. Agora que eu estou no caminho certo, Deus já me mostrou em sonho, amados irmãos. Se eu vacilar, se eu cair, Satanás tem o poder de vir tirar a minha vida. Deus já me mostrou em sonho. Se eu tiver uma outra oportunidade, eu vou trazer tudo que o Senhor me mostrou. O que é conhecer o bem e o mal? Eu, em casa, eu tinha tudo do bem, do bom e do melhor. Eu tinha a palavra de Deus, eu tinha minha mãe, eu tinha os conselhos da pastora. Só que não. Eu, com 17 anos, com 16 anos, eu já quis ir para o crime. Eu já quis experimentar a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu já fui para as trevas. E aí eu ficava drogado, eu ia preso e perdi a minha vida toda. Esse é o verdadeiro significado. Eis aqui a nossa história, que começa em Gênesis. Mas, no capítulo 3, 1 e 2, a cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? Aqui eu coloquei uma imagem para nós entendermos melhor como é que Eva foi enganada. Não foi por uma serpente. Serpente é só a astúcia. Satanás, ele caiu do céu, ele tinha um corpo brilhante, cheio de pedras, tudo lindo. Nós sabemos muito bem. Então é assim que o engano vai aparecer para nós aí fora. E que nós venhamos ficar muito espertos para não cair na lábia de Satanás. Glória a Deus.
Aqui ela já gerou uma dúvida em Eva. A mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore. Nós sabemos qual é o caminho largo e o estreito. Nós sabemos o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. Nós sabemos muito bem o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Nós sabemos muito bem o que é apostasia e o que é santidade. O que é o temor a Deus, o que é o verdadeiro arrependimento. Porque senão, se eu não tivesse me arrependido, eu não estaria aqui. Eu estaria numa cadeira de rodas, ou atrás das grades, ou morto, sofrendo com o diabo. Menos da fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Será quanto tempo que Satanás estava no ouvido de Eva? Quanto tempo que ele passou colocando essas dúvidas, essas outras ideias que não são de Deus? Deus nos diz que não devemos comer dessa fruta nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Ou seja, ela sabia o comando de Deus. Ela tinha a noção de que ela não podia fazer aquilo, mas que a serpente ela vem colocando dúvidas nos nossos corações. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Em 2 Coríntios 11, 14 e 15. E por isso não é de admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz. Ou seja, essa é o engano. Ele vem falando bonito, ele vem aqui dizendo que não morrerás, que o cristão pode fazer isso ou aquilo. Portanto, não é nada demais que os servidores dele se disfarçam, apresentando-se como pessoas que fazem o bem, mas no fim eles receberão exatamente o que as suas ações merecem. A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer, e ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido, e ele a comeu, e ele comeu, e ele também comeu. Agora nós vamos entender Ezequiel 28, 12 ao 17. Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe que assim diz o soberano Senhor: você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de beleza, e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam. Aqui eu já vou pular, vocês entenderam porque a Eva caiu no engano, porque ele veio como um anjo de luz, só que era a serpente. Nesse momento os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus. Então costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. Aqui, amados, vamos aqui para um entendimento espiritual que Deus me deu aqui agora. Aqui, quando eles perceberam que estavam nus, eles costuraram folhas de figueira para cobrir a sua nudez, o seu pecado, ao invés de se arrepender. Eles, com as suas próprias justiças, deram um jeito de cobrir o seu pecado. Que terrível! O que nós estamos aprendendo aqui hoje? A obedecer, voltar lá no jardim e fazer a decisão que Adão e Eva não fez. É simples. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, considerar 24. Deus expulsou o homem e no lado leste do jardim pôs os querubins e uma espada de fogo que dava voltas em todas as direções. Deus fez isso para que ninguém chegasse perto da árvore da vida. Levíticos 16:30, já estou finalizando. Porque nesse dia se fará expiação para purificá-los. Então, diante do Senhor, vocês estarão puros de todos os seus pecados. E Ele fará expiação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro, pelo altar. Todos os sacerdotes, diga eu, todos aqueles que servem a Deus são sacerdotes, são filhos de Deus. Então aqui está eu e você.
e por todo o povo da Assembleia. Está falando aqui só a Universal? Só a Batista? Não, é todos nós. Glória a Deus. Versículo 34. Este é um estatuto perpétuo para vocês. A expiação será feita uma vez por ano por todos os pecados dos israelitas. Tudo foi feito conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Expiação refere-se ao ato de cobrir ou remover o pecado e a culpa através de um sacrifício que restaura a relação do homem com Deus. Então esse é o chamado de Deus. Vistam-se com um pano de saco, ó sacerdotes, e branqueiem, chorem alto, vocês que ministram diante do altar. Venham, passem a noite vestidos de luto, vocês que ministram diante do meu Deus. Pois as ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram supridas no templo do seu Deus. Consagrem um jejum. Consagrem um jejum, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, o seu Deus, e clamem ao Senhor. Essa mensagem aqui é para nós hoje, amados. Quem está entendendo aí? Glória a Deus, essa mensagem é para nós. Essa mensagem é tremenda, porque me faz lembrar de Jonas. Ele foi lá na cidade de Nínive e avistou e falou para aquela cidade: se arrependa, porque daqui 40 dias a cidade vai ser destruída. O que o rei lá fez? Convocou um arrependimento nacional. Todos se arrependeram, fizeram jejum, entraram em panos de saco, e Deus não trouxe a ira para eles, não trouxe julgamento. Então, se nós fizermos isso aqui, toda a consagração, convocar todas as assembleias e todas as autoridades, todos os sacerdotes, esta mensagem aqui é para todos nós. Glória a Deus, aleluia. Agora, porém, declara o Senhor: voltem-se para mim de todo o coração. Este é o alerta para aqueles que não obedeceram a Deus, como Adão, como Eva. Agora ele está pedindo para que a gente venha voltar de todo o coração, com jejum, lamento e pranto, rasgar o nosso coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e cheio de amor. Arrepende-se e não envie a desgraça, talvez ele volte atrás. Para isso é que nós estamos vistos, para que a gente venha viver uma vida de arrependimento, uma vida de obediência e temor a Deus. Glórias a Deus. Aqui, quando Adão se afastou, quando Eva se afastou e deu ouvidos à serpente, foi isso aqui que aconteceu. A supervisora Ana Cristina falou desde o início: o último sinal é o engano, afastamento, abandono, rejeição ou deserção. Foi isso que aconteceu no jardim do Éden. Que ninguém os engane de modo algum, porque aquele dia não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Joel 2,16: reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajudem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito, que o noivo saia do seu quarto e a noiva do seu aposento, que os sacerdotes que ministram diante do Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando: poupa o teu povo, Senhor, não entregues a tua herança ao desprezo e à zombaria entre as nações. Mateus capítulo 24, do 3 ao 8, diz assim: tendo Jesus assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal da tua vinda e do fim desta era? Jesus respondeu: tenham cuidado de que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Agora nós voltamos lá no jardim do Éden. Eles vieram e enganaram aqueles que estavam sendo instruídos por Deus. Quem aqui está sendo instruído por Deus? Todos nós. Que eu vinha tomar muito cuidado para eu não cair no engano, porque se eu cair, só Deus para me ajudar. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra e de rumores de guerra. Mas não tenha medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, que é o que todos nós estamos vendo,
e reino contra reino, haverá fome e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o princípio das dores. 2 Coríntios 10, 4 e 5. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas em Deus, capazes de destruir fortalezas, e destruímos ideias falsas, e também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês para ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Deus nos equipa com a sua armadura e nos dá autoridade para resistir e destruir pelo sangue de Jesus o trabalho das trevas, através do arrependimento em Jesus Cristo. Mas primeiro precisamos reconhecer que estamos falhando em querer conhecer o bem e o mal. Aleluia. Agradeço muito a minha oportunidade. O horário já está um pouco avançado, já quero estar passando a palavra para o pastor Teleste, que vai estar ministrando a palavra nessa noite. Amém? Pastor Teleste está com oportunidade.